Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso aquecimento e dessa vez eu resolvi trazer para vocês uma revisão geral. A gente já tem aqui na nossa playlist aulas sobre cada um dos conteúdos que a EBSER vai abordar nessa próxima prova. Porém, as aulas são mais longas. Eu fiz no concurso de 2023 e agora eu quis trazer para vocês um formato realmente de aquecimento, revisão geral, final mesmo, para essa prova que a gente vai ter agora em 2025. Então, o tema de hoje é legislação da EBSER. Se você ainda tem alguma dificuldade nessa parte, fica aqui comigo até o final, assiste na íntegra essa aula, para que realmente você consiga consolidar e amarrar todos os possíveis pontos de dúvida que você tenha, tá? Então, o foco hoje é a Lei 12.550 de 2011, que foi a lei que autorizou a criação da EBSER, tá? Então, fica aqui comigo para a gente entender todos esses pontos aqui de revisão final. Então, começando sem mais delongas, a Lei 12.550, o que é que ela vem fazer? Ela vem autorizar o Poder Executivo a criar a EBSER, que é a nossa empresa brasileira de serviços hospitalares, o local que você vai estar trabalhando com fé em Deus ainda esse ano, tá? Então, ela vem realmente fazer essa autorização. Autorização de quem, Gi? Do Poder Executivo, tá? Cuidado com esses pontos, tá? Para que a sua prova, quando você vê lá no caderno de questões, a questão que a banca elaborou não venha te confundir em nenhum desses pontos, tá? Em se tratando da FGV, a gente pode esperar tudo. E aí, cuidado com relação a isso, tá bom? Quais as características da EBSER? Então, a gente precisa saber isso aqui. Você não pode ir para a sua prova sem saber. Então, quais as principais características dela? Ela tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, totalmente sob propriedade da União, tá? Vinculada ao Ministério da Educação com prazo de duração indeterminado. Nesse ponto aqui, a gente tem vários pontos de abordagem. Então, primeiro, perceba, ela é uma empresa pública, tá? Mas ela tem personalidade jurídica de direito privado, tá? É muito importante que você saiba isso, que você tenha muito claro isso na sua mente, para que a banca não venha te confundir, tá? Ela tem um patrimônio próprio, e aqui embaixo também tem essa observação, integralmente sobre propriedade da União, tá? Ela é vinculada ao Ministério da Saúde, da Educação. Cuidado com essa palavra aqui, vinculada, tá, gente? Ela não é subordinada, ela é vinculada ao Ministério da Educação, tá? E cuidado também com essa questão de ser ao Ministério da Educação. Por mais que você faça o concurso para estar atuando em hospitais, e a gente sabe da questão da assistência à saúde, o vínculo dela é com o Ministério da Educação, tá? E aí o prazo de duração indeterminado. Qual a sua finalidade? Então, para que a EBSER foi criada, tá? Qual o seu intuito? Então, prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviço de apoio à pesquisa, à extensão, ao ensino, à aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. Então, essa aqui é a sua finalidade, tá? Eu sempre falo aqui nas minhas aulas que se você tem dificuldade em absorver o conteúdo e memorizar, aproveita a oportunidade e adquire os flashcards da EBSER, tá? Os flashcards têm falando sobre todas as matérias básicas, e quando a gente vê um conteúdo assim um pouquinho mais extenso como esse, para a gente conseguir aprender, fixar e na hora da prova saber, você consegue muito melhor com os flashcards, porque eles são métodos de revisão ativa que você todos os dias consegue visualizar. E aí, com certeza, esse conteúdo vai colar na sua mente na hora da prova, você vai gabaritar, tá bom? Continuando aqui, a nossa lei, né, ela ainda traz que a EBSER ela terá sede e foro em Brasília. Cuidado, é sede e foro, tá? Em Brasília. Porém, ela pode ter escritórios, representações, dependências, filiais em outras unidades da federação. Não há impedimento algum quanto a isso. Agora, com relação à sede e foro em Brasília, eu já vi diversas provas trazendo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Cuidado, tá? Sede e foro em Brasília, e aí todas as outras questões de escritórios, filiais, dependências, pode sim ser em outros locais do Brasil.
é assegurado à EBSER o ressarcimento de despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. Isso aqui eu quero explicar bem direitinho para você, tá? Gil, o que é que quer dizer isso? Uma pessoa, você, por exemplo, pode chegar lá em um hospital da EBSER e necessitar de atendimento. E você tem plano de saúde. O que é que ela vai fazer? Ela não vai chegar para você, ó, fulaninho, eu não vou te atender aqui porque você tem plano de saúde e vá procurar o hospital que o plano atenda. Não, ela te atende, tá certo? Mas o que é que ela vai fazer? Sabendo que você tem plano de saúde, porque eu acredito que eles tenham algum formulário de identificação do paciente que pergunte isso, até porque isso aqui está assegurado na lei, esse ressarcimento, ela vai cobrar do teu plano de saúde esse ressarcimento. Então, ela te atende tranquilamente, mas ela vai cobrar esse ressarcimento. Por que, Gia, ela vai cobrar? Porque, por lei, é assegurado a ela. Qual a lei? Lei 12.550 já traz isso aqui pra gente, tá bom? Fiscalização, nós temos dois tipos de fiscalização que pode acontecer, tá? Uma externa e uma interna. Isso aqui você também precisa saber, tá? Esses pontos que eu estou trazendo aqui nessa revisão final é aquilo que realmente tem que ficar na sua mente e não pode faltar. Então, eu vou separar aqui com duas cores distintas para que você não confunda, tá? Controle externo, como é que é feito essa fiscalização externa? Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, tá? Já o controle interno, ele é feito pelo Poder Executivo. Cuidado para não confundir, tá? Eu acredito muito que a banca pode vir e trazer lá esse inverso e perguntar para você se está correto, alguma coisa do tipo, tá? E aí, cuidado. Externo, Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Interno, Poder Executivo. E a nossa lei 12.550, ela ainda autoriza a EBSER a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Quando a gente estuda o Estatuto Social, tem lá todo o objeto social da EBSER. Se você ainda não viu aqui nas nossas aulas, vai lá, dá uma olhadinha qual é o objeto social, porque aí essa lei vem trazendo para a gente que ela pode sim criar subsidiárias, mas para o desenvolvimento de atividades inerentes ao objeto social que ela tem, tá? E aí, continuando aqui, a EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições de ensino ou instituições congêneres. Isso aqui também é muito importante, tá, gente? Quando ela vai fazer, né, a pactuação com as universidades, ela pode fazer isso mediante contrato, desde que ela vá fazer atividades relacionadas ao às suas competências, ao seu objeto social, tá? Quando for relacionado a isso, contrato. Qualquer outra situação não é contrato, tá bom? E aí aqui ela não vem especificando como que seria esse tipo de pactuação em outras situações. A gente tem que se ater realmente ao que a nossa lei traz, tá? Tem gente que vai querendo estudar além, sim, mas e se não for? Não se fixa nisso, não gaste seu tempo e sua energia com isso. A gente precisa saber o que tem realmente lá expresso, que é o que a banca pode cobrar, certo? A EBSER será administrada por um conselho de administração com funções deliberativas e por uma diretoria executiva e contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Isso aqui é um ponto-chave, tá? Para você saber. Você não pode ir para a prova sem saber disso aqui. Então, ela vai contar, ela vai ser administrada pelo conselho de administração, tá? Com funções deliberativas, ela tem uma diretoria executiva e contará ainda com o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. Guarda isso na mente, guarda isso no coração, tá? Porque isso aqui pode sim ser cobrado na sua prova. Com relação ao Estatuto Social, a nossa lei ela traz que o Estatuto Social vai definir a composição e atribuições e o funcionamento dos órgãos referidos. Esses órgãos aqui, tá? Então, ele vai trazer lá dentro do estatuto quais as funções, a composição do Conselho Administrativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, tudo direitinho, certo? A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada função relevante, tá? Isso aqui também é bem importante.
esse não será remunerada, tá? Coloca aí na sua mente, não esquece, porque isso pode também ser abordado na prova. Qual o regime de pessoal da EBSER, né? Qual vai ser o seu regime de trabalho, quando você for aí agora aprovado ou aprovada nesse concurso da EBSER. Então, será através da consolidação das leis do trabalho, CLT, e o ingresso realmente, por mais que seja CLT, é por provas ou provas e títulos. Dentre toda a minha experiência, analisando todas as provas da EBC até agora, eu nunca vi um concurso que venha só o concurso. Sempre foi com provas e provas e só o concurso não, só com provas. Sempre vejo com provas e títulos, tá? Provas de título. E aí, mas na nossa lei tem essas duas opções, tá? Ou só provas ou com provas e títulos, certo? Continuando, quais as competências da EBSER? Isso aqui é bem importante. Mais uma vez, é um conteúdo um pouco maior, tá? E aí, eu sempre reforço com você, se você tem dificuldade em aprender, em fixar, em memorizar, adquire teus flashcards, tá aqui no link da descrição, já vai diretamente para ele para você adquirir e fazer essa sua revisão ativa sempre que você puder, para que você chegue no dia da prova e consiga lembrar do conteúdo. De toda forma, eu vou destacar aqui para vocês palavras-chave. Eu sempre gosto de fazer isso, tá? Porque aí você vai conseguindo já aprender. Então, administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS, cuidado, tá? Isso aqui é bem interessante, bem importante que você tenha em mente. Prestar às instituições federais de ensino superior e outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino, à aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que lhe forem fixadas em seu estatuto social. Então, prestar às instituições federais de ensino superior apoio ao ensino, à aprendizagem, à pesquisa e extensão, certo? E à formação de pessoas. Lembre sempre que no campo da saúde pública, tá, gente? É muito importante que vocês fixem isso na sua mente. Prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas, tá? Outro ponto aqui bem importante. Pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres. Processo de gestão de hospitais universitários e federais não, hospitais universitários federais, não tem esse I aqui não, tá, gente? Hospitais universitários federais. E a outras instituições congêneres com a implementação de um sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas. Apoiar a execução de planos de ensino à pesquisa de instituições federais de ensino superior, tá? É outro ponto, é outra competência dela. E outras instituições congêneres cuja vinculação com o campo da saúde pública, perceba, campo da saúde pública, ou com outros aspectos da atividade torna necessária essa cooperação, em especial a implementação de residências médica multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS, tá? Isso aqui também eu já vi muito ser modificado esse final. Outro ponto que eu gosto sempre de falar para vocês. Quando começar a ler, por mais que você eu tenho domínio do conteúdo, mas na hora da sua prova, lê palavra por palavra. Porque muitas vezes um parágrafo maior como esse aqui, ela chega no final aqui e muda. E aí, como você leu todo o começo certinho, foi até a metade, estava tudo certo, aquela ansiedade de passar logo para a próxima questão, a gente acaba errando se ele mudar o final, tá? Então, cuidado. E aí, exercer outras atividades inerentes ao seu estatuto social. Aqui você sempre vai ver isso, porque assim, isso aqui foi na criação. Então, como o prazo de duração dela é indeterminado, né? Não existe um prazo para essa empresa acabar, então ela tem que colocar realmente isso aqui. Outras atividades que forem inerentes ao objeto social. Por quê? Porque isso aqui pode ser acrescido, gente. A partir do momento que o tempo vai passando, que vai se aperfeiçoando suas atividades, podem ir enxergando outras atividades que ela vem a desempenhar. Então, isso aqui pode ser lá modificado no Estatuto Social. A gente já teve várias modificações, né, do Estatuto. E eles podem ir acrescendo aqui outras competências para a EBSER, tá? Então, por isso que não há um fechamento. Existe a possibilidade de inclusão de outras competências, tá?
E aí, com relação aos recursos, como que acontece, né? Os recursos são oriundos de dotações consignadas da União, cuidado com essa informação, não é de estados, não é de municípios, é da União, tá? Também os recursos podem ser provenientes de doações, legados, subvenções e outros que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, tá? Perceba que tanto pode ser física ou jurídica, tanto de direito público quanto privado. A gente também tem recursos decorrentes da receita de prestação de serviços compreendidos no seu objeto social. Então, para o desempenho do atendimento, por exemplo, à população, né? Ela gasta ali esse recurso e ela é ressarcida, tanto pelo SUS, propriamente dito, de acordo com a tabela dele, como pelo atendimento, por exemplo, a pessoas que têm plano de saúde, então ela recebe o ressarcimento do plano. Então, isso aqui, esse item A, é que fala prestação de serviços compreendidos em seu objeto. Então, ela presta aquele serviço e recebe por ele, tá? Alienação de bens e direitos, aplicações financeiras que realizar, essa parte aqui é bem importante, deve ser uma empresa, tá? E uma empresa deve gerar lucro, então ela vai sim fazer aplicações financeiras, ela pode fazer e aí ela vai tendo recursos provenientes dessas aplicações, tá? Dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, fóruns, dividendos, bonificações e acordos e convênios que ela pode realizar com entidades nacionais e internacionais. Cuidado aqui com esses internacionais, tá? A banca pode trazer para você que ela não pode ter acordo ou um convênio com entidades internacionais, e ela pode, a gente tá vendo aqui, tá? E rendas provenientes de outras fontes, mais uma vez deixando aqui uma lacuna aberta, porque ela pode sim ter rendas provenientes de outras fontes à medida que vai se consolidando e avançando aí suas atividades. Um ponto importante, o lucro líquido da EBSER será reinvestido para o atendimento do seu objeto social, tá? Excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e reserva de contingência. O que é que isso quer dizer para ficar bem certinho na sua mente? Ela prestou as atividades dela, toda empresa deve gerar lucro, senão não tem motivo de existir, acaba decretando falência. Então, o lucro dela vai ser reinvestido para o atendimento das atividades do seu objeto social, tá? Qual é a exceção? A parcela decorrente da reserva legal e reserva de contingência, que são contas realmente de proteção, de reserva. Então, aconteceu uma coisa muito inusitada, ela ficou realmente apertada, ficou sem dinheiro. Existe essas duas contas de reserva, reserva legal e reserva de contingência. Então, todo o líquido ele é reinvestido, tirando uma parte que precisa ir para essas duas contas de reserva. É isso que isso aqui quer dizer, tá? E aí, como eu falei para vocês, seria bem direta a revisão final. Aí, em 18 minutos praticamente a gente terminou a nossa aula. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha consolidado aí esse conhecimento. Se a minha aula te ajudou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.